Era uma vez, num vale sereno aninhado entre montanhas imponentes, um jovem artista marcial chamado Akira. Desde tenra idade, o seu talento era inegável. Os seus movimentos eram como poesia em movimento, uma dança de poder e precisão que deixava todos maravilhados. Akira nunca tinha conhecido a derrota. Cada vitória, cada adversário que caía perante ele, alimentava uma chama dentro dele. Mas não era a chama da paixão, era a chama do ego. Com o tempo, a reputação de Akira espalhou-se como um incêndio. Lutadores de terras distantes viajavam para o desafiar e, um por um, todos eram derrotados. A sua sala de troféus estava cheia, mas o seu coração estava a esvaziar-se de humildade. Ele começou a ver os seus oponentes não como colegas artistas marciais, mas como meros degraus na sua escada para a grandeza. A sua arrogância tornou-se uma sombra que o seguia, escurecendo a beleza da sua arte. Nos treinos, ele já não ouvia os conselhos do seu mestre. Porque haveria de o fazer. Ele era o invicto, o pináculo da habilidade marcial. Ele acreditava que já tinha aprendido tudo o que havia para aprender. O seu mestre, um homem sábio com olhos que continuam a profundidade de um oceano, observava com uma tristeza silenciosa. Ele sabia que a maior batalha de Akira ainda estava para vir e não seria travada no ringue. Um dia, um lutador errante chegou à aldeia. Ele não tinha nome nem reputação. Era mais velho, com um corpo marcado por inúmeras batalhas e um espírito calmo como um mar de barato. Akira atroçou dele. Velho, vieste aqui para quebrar os teus ossos frágeis? Perguntou ele, com a multidão a rir com ele. O estranho apenas sorriu, um sorriso que não alcançou os seus olhos, e aceitou o desafio. A luta começou. Akira atacou com a sua velocidade e poder habituais. Ele esperava um fim rápido, mais uma vitória para adicionar à sua coleção. Mas algo estava diferente. Os seus ataques, por mais rápidos e ferozes que fossem, nunca atingiam o alvo. O estranho movia-se com uma fluidez que Akira nunca tinha visto. Ele não bloqueava nem contra-atacava. Ele simplesmente fluía em torno dos ataques de Akira, redirecionando a sua energia sem esforço. Era como tentar dar um soco na água. Frustração começou a apoderar-se de Akira. Ele atacou de forma mais selvagem, mais imprudente, o seu ego ferido a gritar por validação. Ele abandonou a sua técnica, a sua forma, tudo o que o seu mestre lhe tinha ensinado, em favor da força bruta. E foi então que o estranho agiu, com um movimento sutil, quase imperceptível. Ele desequilibrou Akira com um leve toque no seu peito, enviou-o a cair de costas no chão. Silêncio. A multidão ficou em choque. Akira, o invencível, o campeão, jazia derrotado no pó. Mas a dor da sua queda não era nada comparada com a dor da sua humilhação. O seu ego, outrora uma montanha imponente, tinha desmoronado em nada. O estranho aproximou-se dele, não com presunção, mas com compaixão. A tua maior força e a tua maior fraqueza, disse ele suavemente. Tu lutas contra os outros, mas nunca lutaste contra ti mesmo. Com essas palavras, ele virou-se e partiu, tão misteriosamente como tinha chegado. Destroçado, Akira retirou-se do mundo. Ele abandonou a sua sala de troféus, as suas aclamações, tudo. Ele procurou a solidão nas profundezas da floresta, envergonhado de encarar a sua aldeia, e o seu mestre, e assim mesmo. Os dias transformaram-se em semanas, e o seu desespero tornou-se mais profundo. A voz do estranho ecoava na sua mente. Nunca lutaste contra ti mesmo. O que significava isso? Lembrando-se dos ensinamentos esquecidos do seu mestre, Akira sentou-se debaixo de uma antiga árvore de Bodhi e começou a meditar. No início, a sua mente era uma tempestade de raiva, vergonha e arrependimento. A imagem da sua derrota repetia-se incessantemente. Ele tentou afastar os pensamentos, lutar contra eles, mas eles apenas se tornaram mais fortes. Foi então que a voz do seu mestre, não a voz exterior, mas a voz da sua sabedoria interior que ele tinha ignorado durante tanto tempo, falou com ele. Não lutes, Akira. Observa. É tão tolo assim. Ele observou. Ele observou o seu ego erguer-se, exigindo vingança. Ele observou o seu orgulho ferido a clamar por validação. Ele observou o seu medo do fracasso. Ele não os julgou nem os suprimiu. Ele simplesmente os reconheceu como nuvens a passar no céu da sua consciência. Lentamente, à medida que os dias se transformavam em meses, a tempestade na sua mente começou a acalmar.
Ele percebeu que o seu ego não era ele, era uma construção, uma máscara que ele tinha usado, forjada a partir de vitórias e louvores. Ele tinha ficado tão obcecado em defender essa máscara que se tinha esquecido do verdadeiro eu por baixo dela. A derrota não tinha destruído Akira. Tinha destruído a ilusão de quem ele pensava ser. Através da sua meditação, ele descobriu um novo tipo de força. Não era a força para derrotar os outros, mas a força para compreender a si mesmo. Não era o poder de dominar, mas o poder de se render. Ele percebeu que a verdadeira arte marcial não era sobre vencer ou perder. Era sobre equilíbrio, harmonia e o domínio do eu interior. A verdadeira batalha, a única batalha que importava, era travada dentro do coração. Um dia, Akira regressou à sua aldeia. Ele não era mais o campeão arrogante. Ele movia-se com uma quietude, uma humildade que irradiava de dentro. O seu mestre encontrou-o no portão do dojo, um sorriso conhecedor no rosto. Bem-vindo a casa, disse ele. Nenhuma outra palavra era necessária. O mestre viu nos olhos do seu aluno não um campeão derrotado, mas uma alma iluminada. Akira começou a ensinar. Ele não ensinava técnicas para vencer, ele ensinava a filosofia por trás da arte. Ele ensinava os seus alunos a encontrar o seu centro, a lutar contra o seu próprio ego, a transformar a raiva em compaixão e o medo em coragem. Ele ensinou-lhes que um soco ou um pontapé era inútil sem intenção e que a maior vitória era a conquista de si mesmo. A jornada de Akira tornou-se uma lenda, não uma história de vitórias invictas, mas uma história de profunda transformação. A sua maior derrota tornou-se a sua maior vitória, pois foi através da humilhação que ele encontrou a humildade, e ao perder tudo, ele encontrou a si mesmo. Ele aprendeu que ser um verdadeiro guerreiro não é sobre nunca cair, mas sobre como nos levantamos depois de cairmos, com mais sabedoria, mais compaixão e um coração finalmente em paz. A história de Akira ensina-nos que, muitas vezes, os nossos maiores obstáculos não são externos, mas internos. O ego pode ser um adversário formidável que nos cega para a verdade e nos impede de crescer, mas, tal como Akira, ao olharmos para dentro, ao enfrentarmos as nossas próprias sombras com coragem e ao praticarmos autoconsciência, podemos transcender o nosso ego e encontrar uma força e uma paz muito maiores. A batalha interior é mais difícil, mas também é mais recompensadora. Obrigado por assistirem. Se esta história ressoou convosco, não se esqueçam de gostar, partilhar e subscrever para mais conteúdo inspirador. Até à próxima!